E eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 12. Vamos ler do versículo 1 até o 3. Hebreus 12, de 1 a 3. Provavelmente você já deve ter lido esses versículos, mas a palavra de Deus ela é maravilhosa. Ela se renova a cada manhã, como a fidelidade do Senhor, como a sua misericórdia. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus tem um poder de penetrar profundamente no nosso interior e dividir as nossas vidas. Ela tem o poder de falar conosco, tem o poder de nos exortar, tem o poder também de consolar. A palavra de Deus é maravilhosa. Ela vem no momento oportuno, trazendo direção, trazendo graça. Ela é a palavra de Deus. Olha que coisa linda. O privilégio de podermos estar reunidos nesse sábado pela manhã, iniciando, tivemos 12 horas de louvor, de adoração, de celebração. E agora na sequência, nós vamos estudar, vamos meditar na palavra de Deus. Diz assim o texto: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação, está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Vamos orar? Querido Deus e Pai, nós pedimos a Tua graça nessa hora, Senhor. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti e nós precisamos da Tua palavra nas nossas vidas. Dá-me unção, dá-me graça, que eu possa ser um instrumento nas Tuas mãos. Perdoa, Pai, os meus pecados, purifica o meu coração, a minha mente, os meus lábios, para que eu traga a Tua palavra para a nossa edificação. Por favor, Senhor, fala conosco, é o que nós te pedimos, te agradecemos e te louvamos, no nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus. Dá um sorriso para quem está do seu lado, fala assim para ele: Jesus vai falar, amém? O Senhor vai falar nessa manhã, já tem falado, em nome de Jesus. É interessante que esse texto ele fala da corrida da fé. E eu queria falar um pouquinho sobre conquista, né? Ano de conquista. E conquistar tem a ver com avançar, com correr. E um testemunho desse texto foi muito interessante. Alguns anos, há 20 anos atrás, eu corri pela primeira vez os 10 quilômetros da tribuna. Corri não, andei rápido. E foi uma brincadeira com os adolescentes, num domingo pela manhã, de que eu falei: pessoal, eu vou correr os 10 km na tribuna. Ninguém acreditou, né? Cara pesadão. Imagina que eu devia estar uns 30 quilos a mais do que hoje. Bem grandinho, né? Para não falar outra coisa. E eu falei com eles: eu vou correr. E eles vaiaram. Depois que acabou a escola dominical, eu fiquei pensando: eu sou maluco. Como é que eu vou correr os 10 km na tribuna? Não existe. E naquela época não tinha caminhantes, né? Era só corrida mesmo. E aí tudo bem, eles não acreditaram e fez aquela brincadeira toda. À noite o pastor pregou esse texto, e ele começou a pregar e falar, e Deus foi falando ao meu coração. Mas eu tinha um alvo. O alvo não era correr, até porque não era o meu perfil. Mas o alvo era evangelizar. O objetivo é que nós pudéssemos fazer um evangelismo. Então a gente agitou. E o pessoal, quis assistir a corrida. Por que vocês acham? O cara vai morrer, o Luizão vai, O pessoal
Estava lá minha família, todo mundo lá esperando, meus filhos, minha esposa. Aí o engraçadinho falava assim: Luizão, uma ambulância que passou. Olha, né? E Deus foi tão maravilhoso. Nessa brincadeira eu comecei a treinar na segunda-feira seguinte, no dia seguinte. Eu emagreci, irmãos, 20 quilos no treinamento. Eu comecei a treinar no meio de março, a corrida era em maio. E eu segui um treino lá do jornal, da Tribuna. E eu sei dizer que o treino já estava avançado, já estava nos 6 quilômetros. Primeiro dia de treino, eu corri 6 quilômetros, quase morri. Aí eu já estava treinando há um mês, e dor, e a dor mudava. Primeiro a dor era no pé, depois na cabeça. Tinha dor em tudo que é lugar. Quando eu já estava assim, em abril, eu estava sentindo a mesma dor, nunca mudou. Mas eu sei dizer que foi uma grande bênção. Nós pudemos evangelizar e eu consegui chegar, né? Não vou falar meu tempo, porque vocês vão ficar humilhados, né? Mas foi bem longo tempo, muito tempo. Mas esse texto ele começou a falar ao meu coração, porque eu vejo aqui inspiração. A inspiração para a corrida da fé é justamente o capítulo anterior, que fala dos heróis da fé, que nós devemos imitar a fé deles. Eles deram o seu exemplo. Pessoas que correram essa corrida, essa carreira da fé, e independente do que ia acontecer. E no geral você vai vendo a história dos heróis da fé. Muitos foram mortos, decapitados, cerrados ao meio, queimados vivos. Mas eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo. Mas a inspiração que a gente pode ter, e desse texto do autor de Hebreus, no capítulo 12, é falar sobre o exemplo, imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante até o fim. Ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Aquele filme Paixão de Cristo, do Mel Gibson, e aquela cena que quando Jesus cai para um lado e a cruz para o outro, eu não sei dizer se foi desse jeito que aconteceu, mas me chama a atenção que Jesus ele vai engatinhando de volta para a cruz. Aquele momento que a cruz cai para um lado, ele para o outro, ele volta para a cruz, porque esse sempre foi o objetivo de Jesus, a cruz, porque na cruz ele ia nos trazer e nos trouxe salvação. Então a inspiração, meu irmão, além dos heróis da fé, que eles estavam se inspirando em Jesus, que foi perseverante, que ele lutou até o fim. Ele tinha um alvo, a cruz, a cruz, a cruz. E ele falava para os discípulos: eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar, porque esse foi o alvo do Senhor, trazer salvação. E louvado seja o nome do Senhor, porque essa é a nossa esperança, essa é a nossa conquista maior, a salvação em Cristo Jesus. Você pode se alegrar com isso, meu irmão? Nós temos salvação em Cristo Jesus, que foi conquistado na cruz. Custou caro, custou o sangue de Jesus, o seu corpo que foi massacrado. Ele apanhou a noite inteira, ele recebeu uma coroa de espinhos, e ele foi cravado naquela cruz, por amor a mim, por amor a você. A primeira coisa então que eu vejo nesse texto é a inspiração de Jesus, a inspiração dos homens que creem. E ainda hoje, muitas pessoas estão dando a sua vida por amor a Jesus. Pessoas que no século 21 ainda são martirizados. E você sabe que a palavra no original, testemunho, significa mártir. Testemunho significa pessoas que vão morrer pela sua fé. E a segunda coisa que eu vejo nesse texto é que o incentivo para a corrida, nos 10 quilômetros eu tinha um alvo, chegar. Então a cada quilômetro tinha uma turma, né, da igreja, pessoal com panela, com batuque, fantasiado de palhaço, o pessoal da mímica, do teatro. Então a cada quilômetro eu passava, aí 1 quilômetro, e o pessoal falava: só falta 9, só falta 9. Eu falei: não, já foi um. Aí chegava no 8º, só falta 8. Não, já foi 2.
Eu estava na contagem ao contrário. O nosso alvo tem que ser Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Você lembra como foi esse dia? Que você levantou a tua mão, que você abriu o teu coração e recebeu Jesus? Esse foi o início. E o fim, não tem fim. É eternidade, é para sempre. Amém? Eu estou muito feliz. Eu não sei se você se sente feliz em saber que não temos fim. Não há fim. É eternamente. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o fim de todas as coisas. Mas em Jesus, na verdade, é o princípio da vida eterna, o princípio da vida abundante. Jesus, ele tem que ser o alvo. E numa corrida, a pessoa tem que ter um alvo. O corredor, o esportista, aquele que vai participar da corrida, ele tem que ter um alvo, chegar. Alguns estão lutando pelo tempo, para melhorar o tempo, o índice para as Olimpíadas. Eu, por exemplo, eu queria chegar vivo. E cheguei vivo. Já fazem 20 anos, estou aí, né, na graça. Mas tem que ter um alvo, e o alvo dessa corrida é Jesus. Amém, querido? Você tem que ter Jesus como alvo na tua vida. Você que é jovem, adolescente e deseja casar, o alvo tem que ser Jesus. Não, eu tenho que ter a esposa, eu tenho que ter o marido. Sim, mas tem que ser aquele que Deus tem preparado. Então sempre o alvo tem que ser Jesus. Você que já é casado e tem sonhos, tem, né, casa própria, ter filhos, o alvo é Jesus, porque Ele é que vai fazer a vontade, é Ele que vai abrir as portas, é Ele que vai fazer os milagres. Você que está aí saindo da universidade e agora você é um formando, né, se formou, e um desempregado, o alvo é Jesus, porque é Ele que vai abrir as portas, Ele que vai abençoar. Amém? Em todas as áreas, Jesus tem que ser o alvo, o incentivo para a nossa corrida de fé é Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Talvez você está passando algum tipo de luta, uma enfermidade, um momento difícil no lar, problema financeiro. Jesus, Ele é o alvo, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em terceiro lugar, existem as instruções para a corrida, né? Tem o técnico, tem aquele que prepara. Eu peguei um técnico lá, né? Um cara bom, um maratonista que preparou o treino, e eu fui seguindo aquele treino. Mas o nosso técnico da corrida cristã, da corrida da fé, ele vai dar instruções. Primeira coisa, larga os pesos. E esse texto foi muito interessante, porque no dia que o pastor pregou, no domingo à noite, ele falava desembaraçando de todo peso e pecado. Ele falava de gordura. E no meu treinamento eu precisava perder gordura, perder peso. E o peso aqui é um monte de coisa. Não necessariamente pecado, tem o pecado também, mas o peso é aquilo que tira os nossos olhos de Deus, que nos distrai. E o nosso adversário, o nosso inimigo, ele é especialista em nos tirar do foco, em nos tirar da presença de Deus. E aí, o pastor falava, tirar o peso, a gordura. E eu ia lá no treinamento, e no dia anterior, que teve uma festinha, eu comi coxinha, eu senti a coxinha pesando, né? Porque é o peso, a gordura, desembaraçando, tirando aquilo. E também o pecado. Sabe, a instrução para você correr na fé é tirar o pecado, é largar os pesos, o pecado que nos separa de Deus. E aí então eu comecei a fazer um regime alimentar. Aí eu comecei a perceber que aquele docinho, que aquela Coca-Cola, né? Porque na corrida fazia diferença. Aí eu comecei a emagrecer 20 quilos, meu irmão. Eu comecei a perceber como a gente era mais fácil de correr, mesmo que eu fosse correndo devagarinho, bem devagarinho, né? Mas
na corrida da fé, você tem que largar tudo aquilo que te embaraça. Amizades lá na escola, pensamentos, aquilo que você vê no teu celular, na TV, os olhos, olhando, aquilo que você vê na rua, com quem você tem tido contato, quem são as pessoas chegadas, são bênção na tua vida? Tem te ajudado a crescer na fé? Tem te abençoado? Ou tem te atrapalhado? Largando todo peso, todo pecado. Essa é a instrução para ir bem na corrida. E em quarto lugar, a exigência para corrermos a corrida da fé. Nós temos o exemplo de Jesus, a perseverança. É a cada quilômetro a perseverança. Passou 1, só falta 9, né? Já foi 1, mas falta 9. Passou 2, falta 8. Passou 3, falta 7. Passou 4, falta 6. Passou 5, falta 5 ainda, a metade. Vamos lá. Falta 1. Você entra ali na praia, né? Falta 1, tá lá. E parece que aquele último quilômetro você tem força. E você vai dar o sprint final. Olha o sprint final, olha que chique. E aí você chega vivo. Sabe, a perseverança. E nessa corrida eu vi muita gente saindo. Entrou na praia já. A perseverança. E na corrida da fé, você precisa perseverar. Perseverar porque Deus tem coisas grandes para você. Existe um alvo. Existe o prêmio, né? Depois você ganha uma medalha, sai todo feliz. Participei, no meu caso, né? Participei, cheguei no final. E na corrida da fé, nós temos um alvo e nós temos o prêmio. O prêmio é a vida eterna. Que nessa corrida não é a minha força, por mais que a gente se desempenhe, corra, mas com tudo isso é a graça de Deus. A palavra de Deus diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E nesse treinamento dessa corrida, a gente vai adquirindo dicas, direção. Então você tem um preparo especial. Você começa a ter uma alimentação especial. E nós temos o preparo no culto. A cada culto, o Senhor vem te dar uma vitamina. O Senhor vem te dar um preparo. Você fica preparado fisicamente. Aí você já começa a correr 10 quilômetros no treinamento de uma forma tranquila. Eu me lembro que nesse treinamento, na semana da corrida, eu não tinha conseguido ainda correr 10 quilômetros. E o meu medo era o seguinte: será que eu vou conseguir completar a prova? Aí alguém entendido que corria, ele falou: não se preocupe. Se você já está correndo 8 quilômetros, você vai conseguir correr os 10. No dia da prova, é tranquilo. E outra coisa, me orientaram: na véspera, não treine. Na véspera você vai descansar. Comida leve. Nada de comer uma feijoada no sábado para correr no domingo, né? Mas uma comida leve. E amados, a gente tem todo o preparo na palavra de Deus. A gente tem o preparo vindo aos cultos. A gente ouve hoje muito sobre desigrejado. Que coisa horrível. Isso não é de Deus, é do diabo, desigrejado. Porque a igreja é coisa de Deus. Mas nós somos a igreja. Você sozinho não é a igreja. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome. Então, é igreja, é junto, é comunhão. E quem falou isso foi o dono da igreja, o cabeça da igreja, Jesus. E na igreja você recebe instrução para chegar nessa corrida, desempenhar a corrida da fé. Enfrentando as dificuldades, enfrentando muitas vezes o cansaço. Às vezes a gente está despreparado fisicamente, às vezes a gente está despreparado na corrida da fé. Acontece alguns acidentes de percurso,
algumas situações difíceis, algumas perdas, algumas lutas, algumas dificuldades, algumas decepções, mas o autor e consumador da fé, ele é o nosso alvo. E eu queria terminar com algumas dicas para a corrida da fé. Primeira, ela nos foi proposta por Cristo. É o técnico que entende de corrida, ele já correu, né? Então você vai pegar um técnico que sabe o que é a corrida da fé, porque ele correu essa corrida. Então ele nos dá a instrução. Essa corrida foi proposta por Jesus, o autor e consumador da fé. Segunda dica: o alvo deve ser sempre Jesus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E não é olhando de qualquer jeito, não é olhando o celular e olhando para Jesus, né? Não é olhando as conversas, não, o texto diz lá no versículo 2, olhando firmemente, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, sem se distrair, olhando firmemente. E a gente tem enfrentado uma situação, né, pode dizer que um mal do século 21, que as pessoas estão se distraindo com o celular, por exemplo. E a gente às vezes vê a pessoa acessando a rede social e a gente é tentado, né? Tá lá o telefone celular no bolso e você deixa no vibra. Não, eu vou cultuar o meu Senhor. E deixa no vibra. Aí o negócio lá, blá, 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 e você fica lá, não, eu tô focado no Senhor. Aí, blá, blá, nossa, deve ser algo importante. Deve ser algo importante. É um chamado do trabalho, eu não posso, mas poxa. E aí você já não está mais olhando firmemente, você não está olhando para Jesus, você está olhando no celular. E aí eu vou. Tem alguns que levantam e vão atender lá fora. Tem outros que na maior cara de pau. Ou mesmo você está na Bíblia. Isso já aconteceu comigo, ser sincero. Está lá a Bíblia aberta. E aí dá o toquinho. WhatsApp. E aparece a carinha. É importante isso daqui. Mas aí aparece o Facebook. Alguém mandou alguma coisa para você. Alguém leu o teu, né, o story lá do Instagram. Aí aparece. Vai aparecendo um monte de coisa. Aí aparece o gol do teu time. Aparece tudo. E aí você já não está mais olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ou mesmo um pensamento. Dona de casa, será que eu desliguei a panela de pressão? Escola dominical, a mulher veio com maior pressa e falou, vou deixar já o feijão cozinhando para quando chegar, só, né? Já pôr no prato da molecada. A pessoa vem com uma fome, aí ela fica pensando, meu Deus, será que eu desliguei? Ou na hora de sair, passou a camisa da turma, meu Deus, e o ferro de passar? Pronto, acabou. E meu irmão, a dica é olhando para Jesus. O alvo é Jesus. E é o seguinte, é olhando firmemente. Não permita que nada te distraia. Terceira dica, correr para Deus. Sim, correr para Jesus, mas também correr do pecado. Usando como exemplo José do Egito, que na hora que a dona Potiféia, a mulher de Potifar, quis pegar ele, que pôs o olho nele, que queria ele de qualquer jeito, ele deu no pé, saiu correndo. E a Bíblia nos orienta com relação ao pecado, não tem que conversar, não tem que ter papinho, não tem que dialogar. Pecado você tem que fugir da prostituição, fugir do mal, fugir do pecado. E tem gente que erra. A Bíblia diz que a gente deve resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tem gente que resiste ao pecado e fica fugindo do diabo. Não, meu irmão, com Jesus você resiste ao diabo, mas foge do pecado. Foge, corre.
Na minha época tinha uma expressão, uma gíria: dá pista, sai fora, corre, se manda, em nome de Jesus. Tio Cássio, do pastor Natalino, falava uma coisa, né, interessante: aquilo que você foi fraco, que você já caiu, não brinque mais. Eu lembro do testemunho de tio Cássio, que ele foi passar, eu creio que foi passar as férias com a esposa, não sei se foi no Paraguai, Uruguai, no Paraguai, e ele ficou hospedado no hotel que tem cassino, tinha cassino, né? Lá é liberado o cassino. E o tio Cássio, antes de se converter, ele perdeu todo o dinheiro dele, ele perdeu tudo aquilo que ele tinha em corridas, em vício de jogos, cassino, corrida de cavalo. E ele descendo com a tia Noeli, com a sua esposa, já um pastor consagrado, homem de Deus, quando ele passou em frente do cassino, veio aquela vontade, sabe, aquele desejo, aquela tentação que ele sentia lá atrás, de ir no cassino. Mas o que tem no cassino? É só ir lá, dar uma olhada. Mas o tio Cássio falou: não, está errado. Pegou a tia Noeli, subiu, fez as malas, fechou a conta e foi para outro hotel. Isso eu aprendi uma lição muito grande: aquilo que você um dia caiu, não brinca mais, meu irmão, foge, não brinca. Qual foi o teu problema no passado, de pecado, que te fez cair? Não brinca, sai fora, corre, faz que nem José, foge. E porque José fugiu do pecado, Deus o levou à soberana vocação, aquilo que ele tinha preparado para José. Porque ele fugiu. Imagina se ele brincasse: não, dona Potiféia, não, sim. Ele fugiu. Dica para a corrida da fé: corra para Deus e foge do pecado. Em quarto lugar, não pare. Lá em Gálatas 5:7 diz assim: corrieis bem. Por que você parou? Não para da corrida, não dá um tempo. Eu louvo a Deus porque, pela misericórdia do Senhor, eu me converti em 1981, janeiro de 1981. Ou seja, há 39 anos atrás. E eu nunca tive janela. Vou dar um tempo na fé. Vou sair para passear um pouco e depois eu volto. Pela misericórdia do Senhor, não para. Meu irmão, não para. Continua, vai. Porque o teu técnico, ele é o alvo, ele vai te fortalecer, é ele que renova as tuas forças, é ele que te dá direção, é ele que te dá condições de continuar na corrida que ele propôs, que ele é o alvo. E eu queria perguntar para você: quem ou que tem te impedido de correr, de avançar, de conquistar? O texto diz: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente, que constantemente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Não pare de correr, não pare de avançar, não pare de conquistar. Amém? Não pare. E aquilo que tem te impedido, repreenda, muda a direção, olha para o autor e consumador da fé, olha para o alvo. E por último, e por final, atitude. Tenha atitude. Eu fui ver o que aqui significa atitude. Atitude é comportamento. Tenha comportamento que agrade a Deus. Atitude é conduta. Atitude significa disposição em avançar. E atitude é ação com direção. Corra com direção, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Corra. Se não puder correr, caminhe. Se não puder caminhar, se arraste, mas olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé.
Fecha teus olhos, meu querido. E aquilo que tem te impedido, o que tem te impedido, ou quem ou o que tem te impedido de prosseguir, de permanecer nessa carreira de fé? O que tem te impedido? Quem sabe às vezes é uma luta, é uma dificuldade, é um momento difícil. Meu irmão, é hora de olhar para Jesus. Fé é para essas horas. Foi a experiência que o pastor teve lá com o tio Cássio também, quando Moisés estava doente. Esses dias eu tive uma experiência com meu filho. Eu falei: filho, fé é para essas horas, onde você não está vendo nada, você não está contemplando a saída, você não está tendo a visão de que vai dar certo, mas é fé, creia. Deus não perde o controle da tua vida, Ele não perde, creia. Ah, meu filho está nas drogas, creia. Ah, meu filho está morno, não está bem na fé, creia, ora, busque ao Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Nós cantamos aqui, quão lindo esse nome é. Ele é um nome sobre todo nome, é nome poderoso, é nome que salva, é o nome que liberta, é o nome que abre, é o nome que fecha portas. Ele é o Senhor. Se de alguma maneira Deus falou ao teu coração, querido, e você foi incentivado a continuar correndo, quem sabe você parou na corrida, você está cabisbaixo, você sentou no meio fio, você não vê condições de chegar até o final. O Senhor está falando nessa manhã: olha para mim, olha para mim. Eu sou o autor, eu sou o consumador da tua fé. Olha para Jesus, querido. Ah, mas aquele irmão, ele me entristeceu. Olha para Jesus, olha para Jesus. Ah, mas aquele pastor, ele não falou comigo, ele não me deu atenção. Quando eu mais precisava, ele saiu para ver outra coisa. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Ah, eu estou decepcionado. Olha para Jesus. Jesus não te decepciona nunca. Deus está falando contigo. Vai ficando em pé no teu lugar. Você que deseja, você que só você que deseja, você que crê que essa palavra foi para você, e de alguma maneira Deus falou ao teu coração: Senhor, eu quero olhar para Ti, eu quero avançar, eu quero correr com perseverança, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Quem sabe você está parado, você parou a corrida, você desistiu, jogou a toalha, uma expressão no boxe, nas lutas. Você jogou a toalha, acabou. Não acabou. Ele foi até a cruz, porque Ele sabe que você precisa. Ele conhece o teu coração. Em nome de Jesus. Querido Deus e Pai, eu quero apresentar cada vida diante do Senhor, Pai. Eu creio que essa palavra veio do Senhor. É a Tua palavra. Palavra que nos incentiva, Senhor, a prosseguir, a avançar, a conquistar. Pai, em primeiro lugar, conquistar a nossa vida em comunhão contigo e olhando para Ti, olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não um olhar distraído, mas olhando firmemente, olhando com atenção, deixando tudo de que está do lado e olhando para Jesus, sabendo que Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E o objetivo, o propósito dessa corrida de fé é alcançar outros. Ah, Senhor, obrigado porque no passado,
homens e mulheres de fé, não desistiram, perseveraram, pregaram o Evangelho, e esse Evangelho chegou até nós. Quantas pessoas foram martirizadas para que o Evangelho chegasse à nossa disposição. E eu sei, Senhor, que essas pessoas, elas enfrentaram essa corrida da fé, porque elas estavam olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E nós queremos continuar olhando para o autor e consumador da fé, para que outros conheçam esse Jesus que nós conhecemos. Senhor, não queremos ser egoístas ao ponto de vivermos a nossa vidinha, ó Deus, da igreja, no nosso conforto, uma zona de conforto, mas queremos ser bênção para outros. Ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir nessa corrida de fé, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Te pedimos, Pai, te agradecemos, Senhor, no nome de Jesus.